Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre estresse oxidativo e sua relação com as doenças do envelhecimento. Bom, o que é o estresse oxidativo? Ele é caracterizado pelo acúmulo de espécies reativas de oxigênio, além dos níveis homeostáticos que aparecem nas células saudáveis. Quando acontece um aumento da produção dessas espécies ou uma diminuição da defesa antioxidante que destrói essas espécies, a gente vê um aumento das espécies reativas de oxigênio, que é o que caracteriza o estresse oxidativo relacionado ao processo de envelhecimento e a doenças. Grande parte da produção de ROS vem do próprio metabolismo celular. Então, quando as células utilizam os combustíveis, as fontes de energia externas para a produção de ATP, há duas formas de geração de ATP a partir dessas fontes de energia. Uma é uma fosforilação a nível de substrato, que depende da formação de ligações químicas ricas em energia, e o outro processo é a fosforilação oxidativa, que acontece a partir da oxidação dos combustíveis. Os elétrons são então transferidos para carreadores de elétrons, que entram numa cadeia de transferência de elétrons até o oxigênio com o receptor final. Ao mesmo tempo que os elétrons são transferidos, é transferido H+, do interior da mitocôndria para o espaço entre as membranas, e essa é a forma de energia utilizada por uma enzima ATP sintase para a produção de ATP. O problema nesse processo de respiração é que alguns dos carreadores de elétrons eles existem numa forma semi-reduzida, que é um radical livre. E aí os elétrons podem ser transferidos diretamente para o oxigênio, formando o radical superóxido, e a partir dele várias outras espécies reativas de oxigênio são formadas, como o peróxido de hidrogênio, o radical hidroxila e até mesmo espécies reativas de nitrogênio. Para algumas espécies reativas existe proteção, como a sódio, catalase e peroxidase, mas para outras não existe, porque a reatividade dessas espécies é muito grande. E a produção de ROS é muito elevada, como a gente pode ver, estimas que são formadas de 10.000 a 100.000 moléculas de ROS por célula por minuto. Então, para se defender contra a produção excessiva desse ROS, existe uma defesa antioxidante que é bastante eficiente, e a gente pode estimar essa eficiência seja pelo número de moléculas de enzima comparada ao número de moléculas do seu substrato e a eficiência catalítica dessas enzimas antioxidantes. O problema é que ao longo do processo de envelhecimento acontece uma degeneração dessa defesa antioxidante, que acaba produzindo o acúmulo de biomoléculas oxidadas, como por exemplo proteínas, que perdem a sua função. E isso acaba acarretando em doenças. Por isso que em pessoas mais idosas, a frequência de doenças do envelhecimento, como Alzheimer ou Parkinson, é maior. Lá no laboratório, a gente tem investigado o efeito do estresse oxidativo na doença esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que se caracteriza pela degeneração dos neurônios motores e é também uma doença do envelhecimento, é mais frequente nas pessoas mais idosas. Ela também se caracteriza pela formação de inclusões de proteínas, como por exemplo da SOD1, que é superóxido de mutase, cobre e zinco, é uma enzima inclusive antioxidante. Para estudar o efeito do estresse oxidativo na formação das inclusões de sódio 1, a gente utiliza o modelo que é a Saccharomyces cerevisiae. É um micro-organismo, uma levedura, há muito tempo utilizada pelo homem em processos biotecnológicos, e também há muito tempo utilizada como modelo para desvendar e elucidar os processos bioquímicos. Existem uma série de vantagens no uso desse modelo, ela cresce muito rápido, no meio muito simples, praticamente todos os seus genes já foram caracterizados funcionalmente.
É fácil a gente obter mutantes, a gente pode comprar essas mutantes e vias e genes de relevância ao processo de neurodegeneração, eles são conservados em levedura. Então, a nossa estratégia foi pegar uma linhagem de levedura, retirar o código relacionado a superóxido dismutase 1 e colocar no seu lugar o código da superóxido dismutase 1 humana. E a gente introduziu 2 códigos de sódio 1 humana. Num dos códigos estava estava ligado o código de metade do código genético de uma proteína fluorescente. No outro código de sódio 1 foi ligado o código da outra metade da proteína fluorescente. Como essa sódio 1 é um dímero, quando as duas cadeias de sódio 1 se juntassem para formar a proteína fluorescente seria complementada e o que a gente veria era a levedura ficar verde quando essa sódio 1 humana fosse expressa. Se fossem formadas inclusões de sódio 1, a gente veria aparecer pontos nessa célula de intensidade de fluorescência mais intensa. E uma outra grande vantagem desse modelo é que ela cresce utilizando apenas o metabolismo fermentativo para produzir o seu ATP. E nessas condições os níveis de ROS são baixos. Então a gente poderia ver a formação das inclusões de sódio numa condição de praticamente zero de ROS e numa condição de acúmulo de ROS, que é o que caracteriza o processo de envelhecimento. E aí a gente utilizou o código de diversas sódio-1s com diferentes mutações essas presentes nos pacientes que apresentam essa doença, e a gente verificou que apenas quando as células eram submetidas ao envelhecimento, a gente via o aparecimento das inclusões dos agregados de sódio-1. Antes do envelhecimento não havia formação dos agregados de sódio-1, indicando que a formação das inclusões de sódio-1 humana observadas na doença tem relação com o estresse oxidativo. Se você gostou e quer saber mais, por favor, visite o nosso site.